Hoje é o dia, rodada 3, rodada 4 da CFSMD Sul-Americana e eu tô pensando em fazer um campeonato novo, hein? Mas não vai nessa temporada. É o Mundial de Clubes da FIFA, no caso Mundial de Clubes CFSMD. Já eu explico, porque aqui o foco é Sul-Americana, tá aqui, ó. Sul-Americana, aqui, ó. Alguns brasileiros estão indo bem, outros estão indo ruim. Fluminense. Bora. Sem enrolação, bora. Bora lá. Terceira rodada. O grupo A ninguém liga. Grupo A não tem brasileiro, ninguém liga. Tigre ganhou de 3-2. Grupo A não tem brasileiro, ninguém liga. E o Macará meteu um 4-2. Ninguém liga pro grupo A. Agora o grupo B já muda um pouquinho, porque tem o Internacional. B1, Juventude Puerto Cabello, 2-2. 2-2. Internacional esse ano, de virada, o Internacional ganhou. De virada o Internacional ganhou. Com isso daí, o Internacional fica em segundo. Foi de virada. Bora lá. Milionários e Vasco, 4-4. 4-4, Vasco empatou. O'Higgins e Boston River, 4-2 pro O'Higgins. 4-2 pro O'Higgins. São Lourenço e Fluminense, coitado do Fluminense. Fluminense tomou um 3-0. Fluminense tomou um... Sim, você está escutando bem. O Fluminense tomou um 3-0 do São Lourenço. Eu não quero nem ver a posição do D. O segundo jogo do grupo D, Recoleto e Cuenca empataram de 2-2. Agora, Atlético Paranaense, Independiente Petroleiro. O Atlético Paranaense ganhou 3-2. Tá começando a se redimir. Atlético Paranaense tá começando a se redimir. Ganhou. Isso aqui tá certo? Ah, tá certo. É porque os dois jogos do grupo E foi 3-2. Os dois jogos do grupo E foi 3-2. Caracas ganhou do Racing também. F1. Primeiro jogo do grupo F. Deportivo Riestre Torque 3-3. Se lembrando que o Torque é o líder. Agora vamos, Corinthians. Corinthians se redimiu de tudo. Meteu um 4-1 no Palestino. Corinthians que as duas rodadas ele levou goleada. Na primeira rodada levou justamente um 4-1. E na segunda ele levou um 5-3. Na terceira, ele pega o Palestino pelo cabelo e joga ele do penhasco. Ele se rala todo. Aí fica 4-1. Corinthians ganhou. Bora lá. G1. Barracas e Audax Italiano. Barracas ganhou. Barracas ganhou de 4-3. Virada. Foi virada. Bahia e Olímpia. Bahia que até agora tá indo bem no campeonato. Empatou com o Olímpia o Bahia. Deixa eu ver como é que foi o jogo. O Bahia, ele tava ganhando. O Bahia tava ganhando de 3-2. Só que aí o Bahia errou na última jogada. E o Olímpia empatou 3-3. Se o Bahia tivesse feito, ele tinha ganhado. Mas futebol é futebol, né? Futebol é futebol. Bora lá, Carabobo e Blooming. Blooming ganhou de 3-2. E Atlético Mineiro e River Plate. Atlético Mineiro meteu um sarro no River Plate. 4-2. Bora ver como é que ficou a terceira rodada. As tabelas pós-terceira rodada. Grupo A, vocês estão vendo aqui. Aliança Atlético, Macará, Tigre América. Grupo B, Puerto Cabello, Internacional, Juventude Cienciano. Cienciano tá com nenhum ponto. Grupo C, Milionários, Vasco ainda continua em segundo. O'Higgins, que foi pra terceira depois da vitória, eu acho. E Boston River. Grupo D, Cuenca, São Lourenço, Recoleto e Fluminense. O Fluminense tá com 0 pontos também. Ele tem grande chance de já estar eliminado na próxima rodada. Mas eu acho que ainda tem chance. De passar. Grupo E, Caracas, Racing, Atlético Paranaense e Independente Petroleiro. Atlético Paranaense havia perdido as duas. E o Caracas e o Racing haviam ganhado as duas.
Então, é por isso o Atlético Paranaense, mesmo com a vitória, tá em terceiro. Grupo F, Torque em primeiro, Deportivo Riestra em segundo, Corinthians em terceiro com 3 pontos e o Palestino em quarto com 2. Corinthians tá perto de ser líder, hein? No grupo G, Bahia em primeiro, o único brasileiro líder. Em segundo, Olímpia com 5 pontos. Terceiro, Barracas com 3 e Audax Italiano em quarto. Grupo H. Grupo H tem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro virou líder. Com essa vitória, o Atlético Mineiro virou líder. 6 pontos. Segundo, Carabobo. Terceiro, Booming. E quarto, River Plate. Eu não esperava que com essa vitória o Atlético Mineiro virasse líder. E foi isso. Esses são os grupos pós-terceira rodada. Se acabasse agora, quem era eliminado? Internacional ia para os playoffs, Vasco ia para os playoffs, Fluminense era eliminado, Atlético Paranaense era eliminado, Corinthians eliminado, Bahia passava e Atlético Mineiro passava. Então, dos 8, 2 passavam direto e 2 iam para os playoffs. Os outros 4 eram eliminados. Bora lá, quarta rodada. Vou pegar aqui o outro papel. Hoje eu tô sendo rápido. Bora lá. Macará e Tigre no grupo A. Como eu falei, ninguém liga pro grupo A, então só vou colocar aqui o placar. Mas jogam, hein? Jogam. Macará 5x4 no Tigre. 5x4 no Tigre, jogam. A Aliança Atlética e América não foi um jogão tão grande não, 2x2. Agora, Juventude e Internacional. O Internacional empatou. E Puerto Cabello e Cienciano. O Cienciano virou contra o Puerto Cabello. Puerto Cabello tava ganhando de 2x1 até a segunda jogada. Aí como é que é o nome? Aí o Cienciano, ele virou nas duas últimas. Bora lá. Boston River e Milionários. Milionários ganhou de 3x2. Milionários estava ganhando de 2x0. Aí o Boston River conseguiu empatar, só que aí o Milionários aí fez mais um. O'Higgins e Vasco. Esse jogo aqui eu fiquei surpreso. Porque eu vi uma goleada. Só que eu não sabia de quem era. Aí eu fui fazer as contas, ver onde é que era. E o Vasco tomou uma goleada de 5x2 do O'Higgins. Eu acho que com esse resultado ele é líder, né? Não, acho que não. Não, o Milionários é líder. O Milionários é líder e o Vasco cai pra terceiro. Com essa derrota. Essa derrota tenebrosa que sofreu. Recoleto Fluminense. Fluminense pode se redimir. Empatou 1x1. Será que com esse resultado ele já é eliminado? Fluminense, bora lá. Faltam 2 rodadas. O máximo de ponto que ele pode fazer é 7. Não é eliminado ainda não. Fluminense ainda não tá eliminado, mas se ele perder uma, se ele perder a quinta rodada, se ele perder ou empatar, ele já tá eliminado. Se ele perder ou empatar, já tá eliminado, mas ainda não tá. Cuenca e São Lourenço, 3x3. Com esse resultado, o Fluminense já não pode mais classificar direto. Ele já não pode ficar em primeiro. Ele só pode classificar pelos playoffs agora. A situação do Fluminense tá muito boa não, hein? Talvez o Fluminense pode ser o primeiro brasileiro a ser eliminado, viu? Bora lá. Independiente Petroleiro e Caracas. Independiente fez 5x3. Se lembrando que esse Independiente não é o Independiente da Argentina que a gente conhece. E Atlético Paranaense e Racing Atlético ganhou. O Atlético se redimiu 2x1. E com esse resultado, o Atlético Paranaense vai para segundo. Porque o Racing ele tava com o mesmo número de pontos. Aí ele passou no saldo de gols, provavelmente. Boa, Atlético. Bora lá. Deportivo Riestra e Corinthians. O Corinthians vem com a confiança lá em cima depois de meter aquela goleada. Vem pro jogo, vem pra cima do Deportivo Riestra e o jogo termina em 1x1. Corinthians prometeu muito e deu pouco. Só 1x1. Se fosse empate 3x3, 4x4, 5x5. Pelo menos foi muito gol. 1x1. Corinthians prometeu muito e deu pouco.
Bora lá. Torque Palestino, 2-2. Galera, eu queria dar um momento especial pra esse Torque Palestino. Porque eu tô achando que o Palestino ganhou. Só que é um negócio aí, ó. O Torque tava ganhando de 2-1 até a terceira rodada. Aí foi a quarta. Aí foi a quarta jogada. O Torque errou e o Palestino, ele jogou um negócio aí que eu não me lembro o que foi. Só que eu tô desconfiando que ele jogou um 4 e 4 ele marca gol. Só que eu não me lembro muito bem. Só que verde, os dados que eu jogo tem cores. Verde é o 4, que é o par, e 3 é o amarelo, que é o ímpar. E as duas cores são muito parecidas. Eu não me lembro se foi gol do Palestino ou não. Porque se tivesse sido gol, o Palestino ganhou de virada. Porque depois disso daqui, o Torque errou de novo, 2-1. E o Palestino empatou no final, 2-2. Mas se o Palestino ele tiver feito esse gol, vai ser 3-2 pro Palestino. Vai ser 3-2 pro Palestino. E o Palestino, ele vai pra terceiro. Não, peraí. Não, ele vai pra segundo. Ele vai pra segundo, porque o Torque nunca ganhou. Ele vai pra segundo e o Corinthians vai pra último. Vai pra segundo, o Corinthians vai pra último. Mas eu ainda vou ver isso aqui. Não se preocupem, eu vou ver. Audax Italiano e Bahia. Bahia que começou bem. Aí teve um empatezinho lá, bobo. Que errou. Aí vamos lá, Bahia chega na partida e perde de 3-1 Bahia. Bahia perdeu de 3-1. Sim. Não tem lógica. Sim, não tem lógica. Olímpia ganhou de 4-2 do Barracas. Ganhou de 4-2 do Barracas. Grupo H. Blooming e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também perdeu de 3-1. Assim como Bahia. E Carabobo e River Plate. Joguinho chato, deu 1-1. E essa foi a quarta rodada. Tivemos algumas polêmicas, sim. Polêmicas, goleadas, derrotas, vitórias, empates. Mas bora ver como foi que ficou a tabela pós quarta rodada. E bora ver se alguém já tá eliminado. Bora lá, Grupo A. Macará, Aliança, Atlético, Tigre e América. O América ainda não tá eliminado. Grupo B, Puerto Cabello, Internacional, Juventude, Cienciano. Mesma coisa, Cienciano ainda não tá eliminado. Grupo C, Milionários, O'Higgins, Vasco tá em terceiro. Boston River não tá eliminado, Cuenca, São Lourenço, Recoleto, Fluminense. O Fluminense, ele não tá eliminado, mas como eu falei, ele não pode mais classificar em primeiro, ele só pode se classificar em segundo. E se o São Lourenço fizer se o São Lourenço pelo menos empatar na última partida ou Recoleta ganhar, acabou. Acabou o Fluminense. Tchau, Fluminense da Sul-Americana. Grupo E, Caracas, Atlético Paranaense, Racing, Independiente Petroleiro, não tá eliminado ainda. Grupo F, Torque, Deportivo Riestra, Corinthians e Palestino. Como eu falei, aquela polêmica, se o Palestino tivesse ganhado, o Palestino ia ficar com 5 pontos, o Torque ia ficar com... Torque tem 4, ia ficar com 3. Não, Torque 5, ia continuar com 5, Torque ia ficar com 5. O Palestino podia ficar em terceiro ou em segundo. Mas o Corinthians já é certo que ele ia ficar em quarto. Mas eu vou ver isso daí depois. Grupo G. Olímpia, Bahia, Audax Italiano e Barracas. Ninguém eliminado. O Bahia perdeu o posto de primeiro colocado depois daquela derrota. Depois da derrota pro Audax Italiano 3-1. E depois que o Olímpia ganhou. Barracas não tá eliminado. E Grupo H. Blooming e Atlético Mineiro, Carabobo e River Plate. River Plate continua a mesma coisa. Carabobo eu não me lembro, desculpa. E o Atlético Mineiro, assim como o Bahia, ele perdeu a liderança. Perdeu a liderança pro Blooming. Então tá aqui. Foi essa rodada. Que eu vou passar aqui pelas tabelas.
E foi isso. Foi isso. Os jogos de hoje. Se quiser pausa, galera. Desculpa. E sim, eu gravo vídeo andando. Bora lá. Então acho que não tem mais nada pra falar pra vocês, não. Então, tá bom, fiquem com Deus. É isso. E daqui a pouco eu vou gravar um vídeo mostrando o meu novo Mundial de Clubes. Mundial de Clubes CFSMD. Não, não é o Mundial de Clubes, porque o Mundial de Clubes aqui já existe. Campeão da Champions contra o campeão das Libertadores. Mas é tipo uma paródia. Uma paródia do Mundial de Clubes da FIFA. Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau. E eu vou ver esse negócio do jogo do Palestina. Se eu conseguir resolver alguma coisa.